A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente começa e termina o livro de Ageu, né? Eu falo sempre hoje errado. Zacarias, e vamos começar Zacarias do 1 ao 10. E Salmos também. Então na descrição vai estar todos os capítulos que a gente tem que ler hoje. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez meditar na Tua Palavra. Tome Tuas mãos nessas vidas. Senhor, nos ajude a guardar no nosso coração a Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, livro de Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 3, a quarta visão, o sumo sacerdote Josué. Qual que era aquele que você tinha pedido para me comentar com você? Era o 3? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: Eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única, estes 7 olhos, eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Esse texto, apesar de ser curto, né, não ser tão longo, o capítulo 3, ele tem vários fatores, várias coisas, né? Primeiro, a palavra que a gente sempre fala e sempre escuta é que o Satanás está ao nosso redor. Então aqui é o próprio anjo do Senhor falando para Josué que o Satanás está à direita dele. Ele é sumo sacerdote, ou seja, o Satanás está à espreita para fazer ele cair, certo? Então aqui o Senhor mesmo já o repreende. Quando o Senhor repreende, ele vai falar para Satanás o quê? Esse aqui não é uma lenha tirada do fogo. Tem traduções que vai estar tição tirado do fogo. Então, ou seja, o fogo, quem é o fogo simulado na Bíblia? É o próprio Deus, né? É o próprio fogo ardente de Deus, né? Então a lenha tirada do fogo seria assim, alguém que tem a minha brasa acesa dentro dele. A brasa acesa dentro dele é o que? A palavra. Ele era sumo sacerdote. E aqui já tem a terceira coisa contida nesse texto. Até estava pensando nisso hoje. Existe um abismo muito grande entre conhecer a palavra e ter um encontro com Deus. Então, o sumo sacerdote, ele conhece todos os textos, como os escribas, como os fariseus, eles conhecem todo o texto. Então, ele já tinha dentro dele esse fogo ardente, certo? Ele podia não estar praticando da forma talvez correta, porque havia iniquidade nele. Mas ele já tinha dentro dele. E aí o que acontece? O Senhor permite um encontro com Josué. Nesse encontro de Deus com Josué é aonde firma esse negócio e ele é tirado a sua iniquidade, né, que aqui relata como roupas sujas, e colocado sobre ele a pureza de Deus, né? Então ali ele passa a ser limpo com vestes brancas, né? E já uma representação do que o Cordeiro faria por nós, faria por eles e faria por nós, né? Então a outra coisa que tem aqui é o turbante limpo na cabeça e vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo
Então, para julgar o templo, quarta informação, para julgar o templo, ele precisa andar na presença de Deus, ter um encontro com Deus e continuar andando na presença de Deus. Por quê? Porque, por exemplo, na época de Jesus, a gente vê Jesus confrontando os fariseus, porque eles julgavam no templo, certo? Tinha lá o Sinédrio, que era um conjunto de 70 homens para julgar, porém eles não andavam na reta justiça, então eles não tinham o porquê julgar. Então aqui Deus permite quem julgar? Aquele que anda na palavra dele, que anda na presença dele, que já teve um encontro com ele, como a gente vai encontrar vários, né? Jonas, Samuel, vários que tiveram um encontro com Deus verdadeiramente, eles julgam de acordo com a reta justiça, não de acordo com aquilo que eles acham que é certo ou não, né? E aí o texto diz assim, e o texto continua dizendo assim: portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Estes homens não são os companheiros estão ouvindo junto com ele. Esses homens são o anjo do Senhor, que estão diante dele. Eis que farei vir o meu renovo, porque eis aqui uma pedra que pus diante de você, Josué. Aqui ele já está falando de Jesus. Porque a pedra é a mesma pedra que se solta sem ajuda de mão humana lá na visão de Nabucodonosor que Daniel revela para ele. Então é a pedra de esquina angular, a nossa pedra de renovo, a nossa pedra estrutural, que é Cristo, que ninguém pode arrancar ela de lá. E aí continua, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Esses 7 olhos aqui, creio eu, que seja uma visão que ele está tendo de um anjo, tá? Porque os anjos, eles não são como a gente vê nos desenhos, por exemplo, né? Nos filmes. O anjo, como na visão de Ezequiel, ele tem um formato completamente diferente e não muito agradável para quem não tem firmeza no coração para enxergar. Então aqui ele fala assim, sobre os 7 olhos. Por quê? Porque os anjos estão olhando para ele. O renovo, a nossa pedra de esquina angular, ele é tão importante que toda a criação aponta para ele. Tanto o que vem de, olha, até arrepia, tanto o que vem de baixo quanto o que vem de cima. Toda a criação aponta para ele. Tanto que no livro de Apocalipse vai dizer que João, quando ele viu o livro e dizia assim, mas a voz dizia, quem é capaz de desatar esses selos? Ele ouvia a voz dos anjos dizendo, vem aí aquele que é capaz de desatar esses selos. Ou seja, os anjos testemunham sobre ele. Então toda a criação, tanto física quanto espiritual, aponta para Cristo. E aqui é mais uma prova disso. E a última informação aqui é que eis que eu gravei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. E esse um só dia aqui é exatamente o dia da crucificação. Porque a palavra do Evangelho vai dizer que quando Jesus ele é crucificado, que ele olha para cima e ele fala, né, entrega em tuas mãos o meu espírito, o véu se rasga. E o véu se rasgando é tirar a iniquidade da humanidade inteira num único dia. Por quê? Porque quando o véu se rasga, abre espaço para a Arca da Aliança. Ou seja, ali ele estava falando para todo judeu. Agora você não precisa mais do sumo sacerdote. Se fosse antes, alguém ia dizer, agora você não precisa mais do Josué. Você pode ir na presença de Deus direto. Então a gente pode ter acesso a Deus direto. Automaticamente, para ter acesso a Deus, a gente reconhece Cristo como nosso único Senhor e Salvador e a iniquidade é tirada de nós. Como está falando aqui que Deus está tirando, Ele mesmo está tirando de Josué, para nós quem tira é Cristo. Então a gente reconhece Cristo, aceita Cristo como nosso único Senhor e Salvador e a iniquidade é automaticamente tirada. Então mais uma informação do texto é que ele tirará desta terra num só dia. Isso é muito importante, porque naquele dia só fica iníquo quem quer. Dali em diante só vai ficar sujo quem quer, porque é simples, é tão simples. É só verter seu coração para Ele, né? É algo tão palpável, tão acessível, e as pessoas às vezes não têm a fé que precisa para chegar nesse ponto, porque é tão fácil que as pessoas duvidam, né? Como foi com a questão de Naamã.
Era tão fácil ele dar 7 mergulhos que ele falou, não vou dar 7 mergulhos. Tá zoando com a minha cara, não é possível que seja só isso. Era basicamente isso. Aí ele falou, ele tá sarrando com a minha cara, não é isso. Mas é simples chegar a Jesus. E aqui é mais uma prova disso. Quer acrescentar alguma coisa? Não. Não? Então é isso. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia, Pai, do Senhor ter nos tirado toda a iniquidade e nos permitir, Senhor, ainda levar a Tua palavra para quem ainda é iníquo, para quem ainda é sujo, que precisa reconhecer, ouvir a Tua voz no seu coração, Pai, em nome de Jesus, nos ajude a guardar a Tua palavra no nosso coração até o dia da Sua volta e para que a gente continue pregando e evangelizando a Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Tchau.